Olá, turma do quarto ano A! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de português e vai ser ministrada por mim, a professora Stephanie, com o auxílio da professora Veleida. Nós vamos fazer uma atividade bem legal. Vamos lá? Nós vamos estudar sobre o gênero textual diário. Mas antes de eu começar a explicar, eu vou perguntar para vocês. Você conhece o gênero diário? Você já escreveu algum diário? Conhece alguém que escreve um diário? O diário é um texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do seu dia a dia. O diário geralmente é lido pelo próprio autor, por ter esse caráter mais pessoal. É escrito em primeira pessoa do singular, ou seja, sempre no começo de alguma frase ou no meio dela vai aparecer o eu. Eu fiz isso, meu pai disse aquilo, aconteceu algo comigo, sempre será na primeira pessoa. Os diários também podem servir como documentos históricos. Aí vocês me perguntam, como assim, professora, documentos históricos? Um exemplo de diário muito famoso que nós temos na nossa atualidade como diário histórico, como um documento histórico, é o diário de Anne Frank, que relata acontecimentos que ocorreram na época da Segunda Guerra Mundial. Ele é relatado pela Anne, que é a menina dona do diário. Ela escreve sempre em primeira pessoa e narra aquilo que acontece com ela durante essa época. Agora que nós já sabemos o que é um diário, vamos ver as características de um. Olha só, sempre vão ser relatos pessoais, registros de acontecimentos e em ordem cronológica, ou seja, aconteceu isso, isso e isso, nesse horário, nesse dia e neste momento. Sempre terá uma ordem para os acontecimentos. O vocabulário é simples e uma linguagem informal. Por ter um caráter mais pessoal, o autor não precisa estar se preocupando com usar uma linguagem muito rebuscada. É mais comum usarmos uma linguagem informal, do mesmo jeito que nós utilizamos na nossa fala. A escrita é confessional e cheia de espontaneidade. O que é uma escrita confessional? É como se eu estivesse confessando. Eu estou contando os meus segredos, os meus acontecimentos, né? Daquele dia, o que eu senti, o que eu pensei. E justamente é de forma espontânea porque não há roteiro. É você quem vai escrever e também não há regra, certo? A estrutura textual. Olha só, o diário sempre vai conter, no início, data e o local. Sempre vai vir depois um vocativo. Pode ser querido diário, meu querido diário. Algumas pessoas, às vezes, até inventam um nome para o diário, o que deixa isso muito mais pessoal. O corpo do texto vai ser a parte da descrição, aquilo que você vai contar, o que aconteceu no seu dia a dia, o que aconteceu, o que foi que lhe chateou, o que foi que lhe deixou emocionado, o que foi que você ganhou, o que foi que você ficou feliz. Enfim, você vai relatar, essa é a parte do relato. E no final vai ter a sua assinatura. Muitas pessoas colocam beijos, assinado fulano. E aí coloca o seu nome. Outras pessoas inventam algum tipo de comprimento para o diário, justamente por ter um caráter mais pessoal, certo? Além de todas essas características, existem alguns tipos de diários. Vamos conhecer alguns agora. O primeiro é o diário pessoal. É um diário íntimo e destina-se apenas ao seu autor. Não há preocupação com a métrica textual, tendo como principal característica a linguagem informal. A pessoa pode escrever de qualquer forma, porque é algo pessoal, somente ela tem acesso, somente ela irá ler. Então, ela pode escrever em forma de poesia, ela pode desenhar e combinar isso com a escrita, ela pode fazer colagens, ela pode fazer o texto em prosa, enfim, ela pode fazer o que ela quiser. Vamos ver aqui o exemplo que eu coloquei aqui do lado. Petrópolis, 12 de janeiro de 2012. Olha só a data e o local logo no início do diário. Querido diário, hoje foi meu primeiro dia de aula na escola nova. Foi tudo muito estranho. Eu não conhecia ninguém lá. Olha só a presença da linguagem informal. As professoras foram bem legais comigo. Ah, eu ia esquecendo. Fiz uma amiga, o nome dela é Bianca.
Espero que amanhã seja bem mais divertido. Até depois, Thalita. Vocês conseguem perceber toda essa estrutura aqui neste exemplo desse pedacinho aqui do diário? A data e o local, a presença do vocativo no querido diário, tem a parte da contextualização do que aconteceu no dia da menina, a presença da primeira pessoa, né, no discurso, meu, eu, comigo, enfim. E no final, a despedida, até depois. E no final, depois disso, o nome dela, Thalita. Nós temos também o exemplo do diário de viagem. Ele se enquadra muito bem no tipo de diário pessoal. Por quê? Porque é um diário que não será exposto, né? É algo íntimo, que relata experiências sobre determinada viagem ou passeio, certo? O diário de viagem tem essa função. Geralmente as pessoas colam fotos dos lugares onde foram, fazem desenhos, recortes. É algo bem divertido e um manuscrito é muito melhor, porque você personaliza, deixa com a sua cara. Vamos olhar aqui esse exemplo. Fortaleza, 3 de julho de 2019. Olha só a data novamente. Querido diário, vamos embarcar no avião daqui a pouco. Estou ansiosa. Minha primeira vez viajando de avião. Estou louca para chegar em Buenos Aires logo. Vai ser uma experiência sensacional. Vou poder encontrar com meus tios que não vejo há anos. Já deixei a câmera carregada para fotografar tudinho. Certo? Olha como a linguagem é informal, é algo bem sucinto, mas ela descreveu bem as emoções, que ela tá ansiosa, que ela não vê a hora de encontrar os tios delas, que vai ser uma experiência super sensacional. Então, é isso, diário pessoal, você transmite as suas emoções através de uma linguagem simples, porque é algo seu. Há também o diário de ficção. Este é uma obra literária que apresenta a forma de anotações pessoais. Por não se tratar de um diário real, apresenta uma linguagem mais formal, certo? É algo literário, é algo criado por uma pessoa que não tem nada a ver com os fatos da vida dela, certo? É algo ficcional, por isso o nome diário de ficção. Um dos exemplos mais famosos que eu tenho certeza que vocês devem conhecer é o livro Diário de um Banana. Ele é todo no formato de um diário. A data, o personagem principal vai descrevendo os acontecimentos do seu dia a dia, todo em forma de diário. Esse é um dos meus livros preferidos e é um livro muito bacana para começar a ler. Depois de já termos visto o que é um diário, as suas características e os tipos de diários existentes, eu pergunto para vocês: deu para entender o que é um diário, toda a estrutura, hein? Se a resposta foi sim, então vamos para a atividade. No caderno, vocês vão reescrever o texto que criaram na atividade Relato de um Desbravador, só que dessa vez vai ser em forma de diário, ok? Lembra que aula passada, na sexta-feira, a atividade que ficou para o final de semana foi para vocês fazerem um relato de um desbravador que chegava aqui no Brasil e tinha que descrever o que encontrava, as pessoas, o que tinha achado interessante, as paisagens. Então, vocês vão pegar esse texto e vão transformá-lo num diário. Vão colocar a data bonitinha, o local e vão simplesmente transcrever o texto nesse formato de diário. Querido diário, e ao final vão lá assinar, né? E colocar o nome de vocês. Tudo beleza? É super simples, vai ser bem divertido. Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir. Então, vamos lá e mãos à obra. Mas espera aí, antes de começar essa reescrita, vamos ter atenção aqui em 3 pontos principais que o diário precisa ter. No início, o diário deve começar com a data e o local. Exemplo, Fortaleza, 19 de abril de 2021. Lembrem-se que a data é super importante no começo do diário, certo? A segunda coisa super importante, o desenvolvimento. Vocês já vão ter esse texto escrito, porque foi a atividade da aula passada, na sexta-feira. Então, vocês só vão repassar para a forma do diário, tá? Vão escrever a descrição dos acontecimentos, todos aqueles pontozinhos que deveriam ser abordados.
E o terceiro e último ponto super importante é a conclusão, tá? O fechamento do relato com a despedida e a assinatura de vocês. Então, não esqueçam desses 3 pontos que são cruciais na escrita do diário, certo? Bom, então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula, turma. Um beijo!